Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos irmãos, amigos, professores e alunos da nossa querida Escola Dominical. Então, no ar, mais um programa onde estaremos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Neste domingo, a lição será sobre o tema Quem é o Espírito Santo? Eu tenho certeza que você muito aprenderá da parte do Senhor nosso Deus. Vamos juntos estudar esta palavra que é tão divina, tão graciosa, tão poderosa. Nós somos aqui da Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Primeira Assembleia de Deus aqui, em Coqueiral de Itaparica. Nossos cultos são efetuados sempre aos domingos, terças e quintas-feiras. Aos domingos, às 17h45, sendo que pela manhã temos a Escola Bíblica Dominical. Terças e quintas, a partir das 20 horas. E estes cultos todos são transmitidos por este canal, aqui pelo YouTube, canal da Assembleia de Deus aqui em Coqueiral de Itaparica. Mas esta semana, que é uma semana toda especial, né? Está chegando aí o período carnavalesco, queremos informar que teremos a escola dominical às 8h30. E depois, na quinta-feira, pós-carnaval, estaremos então aqui outra vez adorando ao Senhor nosso Deus. Esses anúncios se faz necessário porque o período carnavalesco aqui em nossa região é muito difícil, é muito complicado, né? Então, faremos a escola dominical às 8h30 no domingo e depois retornaremos com as atividades na quinta-feira à noite. Agora, ao microfone, o nosso querido irmão Peter Zuck para suas primeiras considerações, sua saudação, e já em seguida ele estará lendo o título textual, verdade e prática, né? Enfim, os assuntos da lição, e estaremos dando sequência, então, ao estudo da palavra de Deus. Irmão Peter. A paz do Senhor, pastor Mário, a paz do Senhor, Amém. Amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD. Uma lição hoje muito importante, a lição que fala sobre quem é o Espírito Santo, uma lição dos fundamentos doutrinários da nossa igreja. Nós ministraremos hoje essa lição, que será passada aos alunos no dia 2 de março de 2025. A lição tem como capítulos, tem como tópicos o Consolador, segundo tópico, sua deidade, atributos e obras, e no terceiro tópico, heresias antigas e novas. E assim diz a lição de número 9, o texto áureo. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, na versão Nova Almeida atualizada. A verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Leitura bíblica em classe, que está contida no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 17, aliás, 16, 17 e ao 26, e no capítulo 16, do versículo 7 ao 14. Assim diz em João, capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Os objetivos da lição contidos no plano de aula diziam o seguinte: primeiro objetivo, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Segundo objetivo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Terceiro objetivo, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Na introdução, o comentarista assim nos diz: a identidade do Espírito é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Pastor Mário. Quem é o Espírito Santo? Uma boa pergunta, não é verdade? Quem é o Espírito Santo? Porque muitas são as heresias a respeito do Espírito Santo. São muitos que procuram confundir a mente dos fiéis servos do Senhor nosso Deus. Para que os senhores tenham uma ideia, muitos ensinam que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo é um fluido. O Espírito Santo é uma energia cósmica. Infelizmente, estas heresias são passadas através dos séculos e milênios. Entretanto, a Bíblia Sagrada, de maneira categórica, nos afirma que, em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus. Em seguida, ele é uma pessoa distinta. Ele tem características pessoais que comprovam a sua personalidade. O Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo tem sentimentos, emoções. Ele fala, ele intercede, ele age. Enfim, atribuições dadas a uma pessoa. O Espírito Santo tem. E ele é Deus, conforme o apóstolo Pedro registra em Atos capítulo 5, de 1 a 3. Então é sobre este palpitante assunto que estaremos estudando aqui. Aliás, em lições passadas, nós estudamos aqui que Deus, ele é triuno. Então, Deus, ele tem uma mesma essência, uma mesma substância e um mesmo poder. E este Deus, ele se divide em 3 pessoas, com graus, formas e aspectos diferentes. E quando aí surgem as 3 pessoas, aparecem então as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo, no ato batismal, ele ensinou: ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. Mateus, capítulo 28, e o versículo 19.
Então vejam que no Novo Testamento, esta trindade se torna bem explícita, não somente ensinada por Jesus, como depois pelos seus discípulos, que se tornam apóstolos em seguida e passam a serem os mentores doutrinários da igreja. O próprio apóstolo Paulo, na sua bênção apostólica à igreja de Corinto, ele disse que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Então se vê que a trindade, ela se faz presente, ela é marcante. E os crentes do primeiro século não tinham nenhuma dúvida a respeito, porque eles eram ensinados diretamente pelos santos apóstolos. Mas, no transcurso dos séculos, surgiram hereges que vieram para confundir esta norma que era tão clara no primeiro século. Então, o que é que eles fizeram? Negaram a divindade de Jesus e negaram a divindade do Espírito Santo. Sendo que, com o Espírito Santo, foi pior ainda. Porque, além de eles dizerem que o Espírito Santo não era Deus, também eles diziam e dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim um fluido, uma força ativa e coisas do tipo. Mas a Bíblia Sagrada, repito, ela é categórica e afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus, assim como o Pai. E o Espírito Santo é Deus, que ao lado de Jesus e ao lado do Pai tem a mesma essência, a mesma substância e o mesmo poder. Se isto é verdade e então o Espírito Santo é Deus. E é sobre isto que estaremos estudando neste dia. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos. Irmão Peter. O primeiro tópico fala sobre o Consolador e o primeiro subtópico, o outro Consolador, que está contido no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Assim diz o comentário. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é, no grego, allos, que significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vini afirma: o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, allos, outro como ele, não héteros, conforme diz em João, capítulo 14, versículo 16. Segundo subtópico, o Paracleto, capítulo 14, versículo 7. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego parakletos vem da preposição para, que significa ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou para testificar dele. João 15, 26. Terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, João 14, do 16 ao 26,
João 15, 26 e João 16, 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João 2, 1. Pastor Mário. Que coisa espetacular, não é verdade? O Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo, o Paracleto. Como Consolador, ele veio para nos dar, como a própria palavra já diz, o consolo na hora da aflição. E este consolo aqui assume a condição também de uma assistência pessoal completa e permanente. É por isto que, juntando Consolador, advogado, assistente, aquele que anda junto, aquele que está presente, a isso tudo no grego dá-se o nome de Paracleto. Então o Espírito Santo é este Paracleto. E quando Jesus disse, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, João 14, 16, conforme já foi muito bem explicado pelo comentarista, que vem do termo grego allos, esse outro é um de igual modo. Não é apenas mais um, não é mais um numerário, mas é um diferente, ou seja, outra pessoa, mas com a mesma essência, com a mesma substância, com o mesmo poder, com a mesma categoria, e etc, e etc. A exemplo de Jesus, por exemplo, vocês se lembram quando João disse, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Ainda na lição passada, nós estudamos Jesus é um com o Pai. Assim como Jesus é com o Pai, o Espírito Santo é com Jesus. Ou seja, esse termo com quer dizer uma outra pessoa que está do lado, de igual modo, de igual poder, de igual substância, de igual essência. Meu querido professor está compreendendo? Meu querido aluno também? É este o Espírito Santo que conhecemos, que servimos, que adoramos. Por que servimos? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Somos servos do Senhor nosso Deus, que é triuno. E quando dizemos que somos servos do Senhor nosso Deus, estamos servindo a quem? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Porque esses três são um. 1 João capítulo 5, versículo 7, parte A, está escrito, no céu permanecem três, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E olha bem agora, e estes três são um. Glórias a Deus. Vocês estão vendo, gente? Agora, em graus diferenciados, aí surgem as três pessoas. No Antigo Testamento, nos primórdios, o Pai agiu, planejou. Mas para o presente, veio o Filho que consumou, executou na cruz aquilo que o Pai planejou. E agora, do Pentecostes para cá, entra em ação o Espírito Santo, que pega esta salvação que foi planejada, que foi consumada na cruz, e agora aplica, ministra em nossos corações, conforme está aqui na lição, que ele veio para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o termo convencer aqui é o mesmo que ministrar, aplicar e etc. Veja que a Trindade, em ação, agiu para que a salvação do homem fosse perfeita.
E é por isso que essa salvação é perfeita. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele disse: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o escritor aos Hebreus disse que essa salvação é grande. Em seguida, o mesmo escritor aos Hebreus ainda, desta feita no capítulo 7, versículo 25, ele diz: ele, Jesus, né? Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. Aqui, o escritor já está chamando a salvação de perfeita. Veja que em 2 lugares distintos, no capítulo 2, verso 3, ele chama a salvação de grande. Ela é grandiosa, ela é gigantesca. No capítulo 7, versículo 25, ela é perfeita. E por que então ela é tão grande, ela é tão perfeita? É porque ela foi elaborada, planejada pelo Pai. Ela foi consumada pelo Filho. E ela é ministrada pelo Espírito Santo. Ou seja, a Trindade augusta e eterna, de maneira direta, interviu para salvar o homem. E é por isso que este homem, quando salvo por esta Trindade, tem garantia perfeita da sua chegada, entrada e permanência nos céus. E por isto, o Espírito Santo, como Deus que é, e como pessoa que dá assistência, que consola, que assiste, que intercede, tornou-se então o nosso Paracleto. E esse ministério do Espírito Santo cessará no momento exato que a igreja for arrebatada. É aí que muitos confundem. O Espírito Santo vai subir com a igreja, claro, ele vai levar a igreja para apresentá-la ao noivo, e aí o seu ministério como Paracleto, como consolador, como advogado, vai cessar. Mas durante a grande tribulação, no mundo ele permanecerá. Por quê? Porque ele é Deus. Como Deus, ele é onipresente e estará dando assistência desta feita a o povo de Deus, os judeus, pois a igreja, durante a grande tribulação, já estará na glória celestial. Portanto, amados, aí está o nosso primeiro ponto da lição, com esses subpontos, mostrando então o Espírito Santo aqui como consolador, de igual modo que o Senhor Jesus Cristo, como advogado, de igual modo como o Senhor Jesus Cristo. E foi citado aqui, em 1 João 2 e 1, eis o que disse o apóstolo: eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja que tanto Jesus quanto o Espírito Santo são advogados nossos diante do Pai. Não é maravilhoso isso? Isso nos informa e nos garante que os dois, como pessoas, são iguais. E esses dois, juntamente com o Pai, formam um só Deus. Glórias a Deus por tudo isto. Vamos agora ao nosso segundo ponto da lição. Segundo tópico da lição: sua deidade, atributos e obras referentes ao Espírito Santo. Primeiro subtópico: sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Como dizem Juízes, capítulo 5, versículo 14. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente.
Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3, de 7 a 9. Deus de Israel, segundo Samuel 23, 2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia, como vemos em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, 1 Coríntios 3 e 16 e 2 Coríntios 3, 16 a 18. Segundo o subtópico, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, Romanos 15, 19. E as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres. Mateus 12, 28, Atos 2, 4 e 1 Coríntios 12, de 9 a 11. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmo 139, 7 a 10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos. Ezequiel 11, 5, Atos 5, 3, 9, Romanos 8, 26 e 27. E também é conhecedor do futuro. Lucas 2, 26, João 16, 3, Atos 20, 23. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus 9, 14. E terceiro ponto, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, Lucas 1, 35. Dá a vida eterna, Gálatas 6, 8. Guia o seu povo, Salmo 143, 10, Isaías 63, 14, Romanos 8, 14, Gálatas 5, 18. O Espírito Santo também é o Senhor da igreja, Atos 20, 28. E santificador dos fiéis, Romanos 15, 16 e 1 Pedro 1, 2. O Espírito Santo habita nos crentes, João 14, 17, Romanos 8, 11 e 1 Coríntios 3, 16. É o autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6 e Tito, capítulo 3, versículo 5. Autor da vida, Ezequiel 37, 14, Romanos de 11 a 13. E o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Pastor Mário. Então, este segundo tópico está muito, muito claro, esclarecedor para todos nós. De uma vez por todas e para sempre, entendamos e saibamos que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está no mesmo pé de igualdade que Jesus, o Filho e o Pai. Esses três são um, conforme já citei aqui no primeiro tópico. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Lá no Antigo Testamento foi citado aqui os textos de Juízes, né? E lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face do abismo. Quando fala que Espírito de Deus, quando fala Espírito do Senhor, está se dizendo que ele é igual ao Pai. Senhor aqui são os três, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento, a Trindade está implícita, ao passo que no Novo Testamento ela está explícita. Exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus formou o homem,
Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: disse Deus, singular, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Olha aqui a Trindade. Quando o homem pecou, Gênesis 3, 22, está lá escrito assim: e disse o Senhor, singular, o homem agora é como um de nós. Olha aí. A Trindade, inclusive, conversando entre si. Na confusão das línguas na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 5, está escrito que o Senhor Deus desceu. Está no singular. O Senhor Deus, ele viu, contemplou o que estava acontecendo ali. E no versículo 7, agora no plural, está escrito: eia, desçamos e confundamos suas línguas. Olha o plural aqui. Olha o Elohim aqui. Elohim é um Deus pluralizado, um Deus triuno. Quando diz no princípio criou Deus, aqui é Elohim. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías diz que ouviu uma voz dizendo: a quem enviarei? Singular. Quem há de ir por nós? Plural. Isso é a Trindade implícita no Antigo Testamento. Então, se Deus é triuno, o Espírito Santo está no mesmo pé de igualdade que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e o Pai. Não é lindo isto? Então, nesta lição de hoje, conforme está nesse primeiro subtópico, a deidade do Espírito Santo é algo claro demais. Não tem o que se contestar. Ele é Deus de verdade, é Deus poderoso. E ele, o Espírito Santo, tem os mesmos atributos incomunicáveis que o Filho e o Pai têm. Conforme já foi dito aqui, o Espírito Santo é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é imanente, ele é transcendente e ele é eterno. E aqui estão todas as referências já citadas aqui. Se você possui agora a sua revista, é só confirmar todas as referências que já foram citadas aqui, não é? Muito bem. E os seus atributos pessoais são categóricos também. Em Romanos 8:14, está escrito lá que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ele é o nosso guia. Está vendo? Isso é um atributo pessoal. E ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele é uma testemunha. Ele fala. Ele convence. Você está vendo aí? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ora, se ele se entristece, é porque ele tem sentimentos pessoais. Uma força ativa não tem sentimentos. Um fluido não tem sentimentos. Uma inteligência artificial, conforme se vê hoje na tecnologia moderna, não tem sentimentos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece. Lendo Lucas capítulo 10, a partir do versículo 21 em diante, a Bíblia diz que Jesus alegrou-se no Espírito Santo. Olha aí, o Espírito Santo alegrando Jesus e se alegrando com ele. Então você vê que nessas duas referências citadas, numa ele se entristecendo com as nossas más ações, por isso Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, e na outra, ele se alegrando com Jesus e Jesus com ele. Isso prova sentimentos pessoais. Pedro, na casa
de Simão o curtidor lá em Jope. Isso está em Atos capítulo 10. A partir do versículo 12, Pedro teve uma visão de um lençol cheio de animais, répteis, etc. E ali Pedro entendeu, pelo que Deus falou com ele, que era uma visão que se referia aos gentios. E de repente chegaram ali alguns varões da Cesareia, chamando a Pedro, sob a ordem do centurião romano, de que Pedro fosse lá na casa de Cornélio para pregar o evangelho para eles. E Pedro estava ainda no eirado da casa por volta do meio-dia, meditando naquela visão que ele tinha tido. Quando o Espírito Santo disse para ele: desce, vai com estes varões, não duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, de 18 a 20. Olha a maneira como o Espírito Santo disse: desce, não duvidando, vai com eles, porque eu os enviei. Está vendo? Ele usou a primeira pessoa do verbo, eu. Isso é uma pessoa. E olha a vontade dele: vai com eles não duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, eu quero que você vá. Olha o Espírito Santo aqui impondo a sua vontade em Pedro. Veja que ele tem sentimentos, ele tem vontade. E falou, não é? Falou com Pedro o Espírito Santo. Em Atos 13, versículo 2, está escrito: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E disse o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo falou. É ou não é uma pessoa? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo é testemunha, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece. Em Tiago 4,5 diz que ele tem ciúmes, quer dizer, tem zelo, tudo sentimentos pessoais, vontade própria. E ele intercede. Ele faz o papel de um sacerdote. Romanos 8, 26, disse Paulo: porque o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos sequer o que havemos de pedir, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí, ele intercede. Então ele é sacerdote. Ele consola, ele é consolador. Ele nos defende, ele nos assiste, ele é o nosso advogado. Então veja que este Espírito Santo, Deus, ele tem suas atribuições não só divinas, como também age como uma pessoa, ajudando outras pessoas aqui nesta terra. Maravilhoso, não é? Tudo isso aqui está nesse primeiro, segundo e terceiro subtópico. Peter, por favor, qual é o título do terceiro subponto? Do terceiro subponto aqui do... Heresias antigas e novas. Não, ainda do segundo ponto. As suas obras, obras do Espírito Santo. Está vendo? E as suas obras são clarividentes, curando, salvando, convencendo, expulsando demônios, porque ele é Deus. Ele é maravilhoso. Ele não é apenas, conforme eles dizem, uma força ativa. Ele não é um fluido. Ele não é uma energia cósmica. Porque estas coisas até existem, mas não têm sentimentos, não têm vontade próprias, não têm atribuições próprias. São manipulados para se fazer alguma coisa. E o Espírito Santo é o contrário. Ele não é manipulado. É ele quem usa. É ele quem manipula. Ele sim. É ele que nos orienta. É ele que nos dirige. É ele que nos guia. É ele que nos revela. É ele quem distribui os dons espirituais, é ele quem distribui os dons ministeriais, é ele quem distribui os dons naturais, é ele quem guia a igreja,
Ele é o paracleto da igreja, é o consolador, é o advogado da igreja. É ele quem dá aos pastores e aos mensageiros a mensagem para que o rebanho seja alimentado. Este é o Espírito Santo, que é Deus, que tem suas atribuições e as suas obras são por demais conhecidas de cada um de nós. Que isto fique muito, muito bem claro para todos nós. Agora, então, queridos, vamos ao terceiro ponto da lição. Vamos ao terceiro ponto. Heresias antigas e novas. Primeiro subtópico, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. B. Tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que significa figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, um anjo e uma criatura. Pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomacoi vem de pneuma, que significa espírito, e macomacoi, e macomai, que significa falar mal ou contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Segundo o subtópico, as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus, Gênesis 1:2. E usa a expressão, e todos ficaram cheios de Espírito Santo, Atos 2:4. A expressão hebraica Ruach Elohim, que significa Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na tradução do Novo Mundo por força ativa de Deus. Terceiro subtópico, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, que diz: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Isso no Alcorão, capítulo 61, versículo 6. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, que significa renomado ao redor, ilustre, com paracletos, conforme diz em João 14:16 ao 26, 15:26 e João 16:7. Assim, concluem equivocamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14:26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, João 14:16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, João 14:17.
e que, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. João 15, 26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Pastor Mário. Observamos então neste terceiro e último ponto que as heresias antigas mudaram até de aspectos em alguns momentos e sentidos, mas permanecem vivas hoje em dia ainda em muitas religiões. Mas dentre nós aqui, principalmente no Brasil, os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, são os mais conhecidos. Mas também os unicistas, algumas religiõezinhas por aí, né, são unicistas, querendo dizer que o Espírito Santo nem é Deus e nem é uma pessoa. A partir de Ários, isso já a partir do 2º século em diante, ele dizia que o Espírito Santo era uma criatura de Jesus. Foi Jesus quem criou. Então eles ensinavam que era uma criatura nobre, muito nobre, mas era criatura, né? Então vocês observem aqui esses dois grupos. Eu peço até que o Peter cite outra vez esses grupos, né? Os arianistas. Não, a outra, mais para frente um pouquinho. Os tropicianos. Os tropicianos e depois... pneumatomacianos. Tá vendo? Os pneumatomacianos. Esses pneumatomacianos, pneuma vem de espírito. E o restante da palavra é falar mal contra, ou seja, eles eram contra o Espírito Santo. Já o primeiro grupo aqui, um grupo egípcio, já se falava de figuras. Eles diziam que o Espírito Santo era um anjo, e como o anjo era uma criatura, e não passava disto. Vocês estão entendendo? Quer dizer, até que neste ponto se tornava uma heresia mais fácil de ser refutada. Agora, já na época atual, os testemunhos de Jeová, por exemplo, afirmam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles o chamam de força ativa. É uma força ativa. E que não é Deus. E estas coisas existem entre nós, infelizmente. Quando eu falo entre nós, em nossa época. Para vocês verem como as heresias perduram. Mas por que elas perduram? Porque há um autor maligno por trás de tudo isto que se chama Satanás. Entre os islâmicos, os muçulmanos, por exemplo, aí a coisa fica complicada. Porque eles chegaram a dizer que quando Jesus disse, né, que viria após ele um outro Consolador, o que é que eles acham? E está lá no Alcorão deles, que esse outro Consolador é Maomé. Eles acreditam assim e está escrito lá no Alcorão. Mas essa tese é facilmente derrubada quando Jesus afirma no Evangelho de João o quê? Ele diz assim, olha, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nunca ouviu. Mas vocês podem, porque vocês viram, vocês o viram. Ele habita convosco e estará convosco para sempre. Maomé ficou para sempre? Não. Maomé existiu, foi um homem comum. E como homem comum, ele morreu. Mas o Espírito Santo que veio, ele veio para ficar. Ele desceu no dia de Pentecostes e conosco continua até o arrebatamento. E eu repito, ele desceu no dia de Pentecostes, continua conosco até o arrebatamento, exercendo essas suas funções ministeriais, entenderam? Como Paracleto.
ou seja, como advogado, como consolador e etc. Agora, como Deus, ele sempre existiu. Ele é eterno. E assim permanecerá além do arrebatamento. Só em dizer que ele é eterno, já está se dizendo tudo, né? Ele não tem começo, ele não tem meio e ele não tem fim, pois ele é, a exemplo do Filho e a exemplo do Pai, ele é pré-existente. É a mesma atribuição, ou seja, é a mesma essência. É a mesma substância, é o mesmo poder. Jesus disse que ele veio para habitar conosco e ficar conosco para sempre. Não pode ser Maomé. João 14, versículo 16, 17 e 18. Então vejam que está muito claro isso aos nossos corações. Essas heresias aqui, à luz da Bíblia, elas são facilmente refutáveis, sabe? A Bíblia derruba com muita facilidade. Agora, para isto, se faz necessário conhecimento. Precisamos estudar mais a palavra de Deus. Já dizia o Senhor Jesus, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. E ele prossegue dizendo, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. E Deus, através do profeta Oséias, advertiu o povo de Israel dizendo, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. E depois o próprio Oséias, então, sabendo disto, no capítulo 6, versículo 3, olha o convite que ele faz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como chuva, sim, como chuva seródia, que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. E o nosso Deus, ele é tão profundo, é um oceano tão profundo, que Oséias disse, conheçamos e prossigamos. Ou seja, conhecer não é o bastante. Você precisa mergulhar neste oceano. E o Espírito Santo quer te levar a isto, porque ele, o Espírito Santo, ele mergulha, ele penetra até nas profundezas de Deus. E traz de Deus a revelação para nós. 1 Coríntios 2, de 12 em diante. Então, meus queridos e amados irmãos, como é bom ter a presença do Espírito Santo em nós. Agora, é necessário que eu e você lhe dê motivo de satisfação. Não entristeça o Espírito Santo. Ele é muito, muito, muito sensível. E é por isso que Paulo, preocupadamente, disse, e eu já disse aqui, vou repetir, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Sabe por quê? Porque eu e você somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16, capítulo 6, versículo 19. O Espírito Santo, o nome já está dizendo, ele pode habitar num templo sujo, num templo imundo, cheio de pecado, de mentiras, mágoas, contendas, porfias, obras da carne? Pode? Não. Gálatas 5, 19 a 21. Se você quer ter o Espírito Santo habitando em você, alegre-o. E como alegrá-lo? Fazendo a sua vontade. E qual é a sua vontade? Que você seja santo, puro, obediente, praticante da palavra. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra. E o Espírito é o Espírito Santo. Quer dizer, é ele que te gera de novo.
Assim como ele gerou Jesus no ventre de Maria, ele quer te gerar um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele disse que não é as nossas obras de justiça que nos garante a salvação, e sim a lavagem e a renovação do Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo está junto com a palavra na geração espiritual do homem. Água e Espírito Santo. Água é a palavra e o Espírito Santo é o Espírito Santo, que trabalha em você, aplica em você a salvação que o Filho na cruz executou e que o Pai, na eternidade, planejou. Finalmente, vamos agora à conclusão da nossa lição. Vamos à conclusão da nossa lição 9. Assim diz a conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos. Pastor Mário. Que coisa linda essa conclusão, não é? Jamais uma força ativa, um fluido, uma energia cósmica teriam tais condições que o Espírito Santo tem. O que foi que Jesus disse? Que ele ia pedir o Pai, para que o Pai enviasse esse Consolador, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo. João 14, 26. Vocês estão vendo? Primeiro, nos lembrar todas, aliás, nos ensinar todas as coisas. Sabe o que significa? Ele é mestre em todas as matérias. Se você vai estudar numa faculdade, você que está ainda, né, num primeiro grau, ou num segundo, ou já no terceiro, você pode ver que há um professor para cada matéria. É ou não é? É o normal. Matemática é um professor, ciências são outras, e geografia, e história, e lá vai, não é? O Espírito Santo, ele é professor de todas as matérias. Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Daí, ele vos ensinará todas as coisas, todas as matérias desta vida. E não é só isso. Ele nos fará lembrar de quê? De tudo que ele nos ensinou, de tudo que aprendemos com ele. Não é maravilhoso isso? Então, um personagem deste, meus amados, pode ser uma força ativa? Um personagem deste pode ser um fluido, uma energia cósmica? De maneira nenhuma. Não é verdade? Ele é uma pessoa que tem sentimentos, emoções, vontade própria, personalidade. Está entendendo? Ele é a terceira pessoa da augusta e santíssima Trindade. Ele é Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amado e eterno Deus e bendito Pai, te rendemos graças por esta lição, Senhor. Ó Deus, abre as nossas mentes, corações, para que entendamos com clareza e possamos passar adiante tudo que temos visto e ouvido neste dia, nesta hora, sobre o Espírito Santo. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde aos enfermos.
Estenda a tua mão para dar soluções aos problemas. Vem abençoar o teu povo espalhado na face da terra. Sê com todos nós. Todas estas coisas eu te imploro, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor ágape, a graça inefável e a doce consolação do Senhor nosso Deus, o imanente Pai, o transcendente Filho e o eterno Espírito Santo sejam com todos vós, os que amam e aguardam a volta desse triuno Deus, hoje e sempre. Amém. Preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Eu preciso te sentir a qualquer preço. Oh Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus. Eu preciso te sentir a qualquer preço. Oh Senhor, tu falas que eu te obedeço.